episódio de hoje a gente vai conversar sobre o grande e maravilhoso livro Paulo Estevam, pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo Chico. Junto com a gente hoje nessa conversa, a gente tem aqui a Leni Rezende para conversar com a gente sobre esse livro sensacional. Sobre a Leni, ela é uma grande trabalhadora da doutrina espírita, principalmente no ensino, divulgação, propagação do espiritismo. Ela já foi vice-presidente da Federação Espírita do Distrito Federal e atualmente é vice-presidente do Centro Espírita Fé e Amor, que é uma casa espírita que fica em Ceilândia, que é uma região administrativa de Brasília, DF. E agora a gente vai começar a parte com spoilers. Se você não leu, gostaria de ler, dá um pause aqui agora, leia, depois volte aqui para conversar com a gente sobre, beleza? Então agora com spoilers, livro Paulo Estevam. Leni, qual que é a cena, enfim, o momento do livro que mais chama a sua atenção? Não tem como não dizer que foi a Estrada de Damasco. Realmente. Por que a Estrada de Damasco? Paulo ia atrás de Ananias para tirar satisfação com ele por ter convertido a sua noiva. Eu vou tirar satisfação com esse. Quem que é esse Ananias? E ele ia em silêncio, acompanhado de 3 amigos. Muito silencioso, conjecturando as coisas. Certo ali, eu fiquei imaginando no deserto, um sol causticante, segundo Emmanuel, e ele no silêncio. De repente, uma luz que não é do sol. Ele percebe essa luz e ele perde a noção do mundo. Ele não só ficou cego, ele perdeu a noção do mundo. Cai do cavalo. O que significa esse simbolismo, cair do cavalo? Cai o seu conhecimento farisaico. Ele deixa para trás o seu conhecimento farisaico. Acho isso maravilhoso. E a humildade dessa pergunta podia ter sido outra. Senhor, o que queres que eu faça? Isso é entrega. É um reconhecimento imediato, sabe, da proposta, da missão que ele teria que fazer. Porque ele poderia ter perguntado assim, ué, por que o senhor está me aparecendo aqui agora? Só porque eu estou indo atrás de Ananias? Ele poderia ter feito qualquer outra pergunta. Mas essa pergunta, sabe, ela tem um cunho assim de humildade. Porque ele era bom, ele não era mau, o Paulo. Ele, quando pergunta, olha, o que queres que eu faça? Eu me entrego. E o Senhor é que vai agora propor o que eu devo fazer. Um programa. O Senhor pode traçar um programa para mim. E eu vou obedecer. Total. Essa passagem não tem como a gente não se emocionar. Né? Não foi a morte, as mortes que tiveram, que ele comandou. Não foram. Mas foi essa atitude de cair, de descer do cavalo, sabe? De se encontrar ali no chão e junto derrubar com ele aquela cultura que ele trazia, né? Aquela cultura religiosa que ele trazia tão forte dentro de si, das suas tradições religiosas. Então, ele deixou para trás. Esse chamado, assim, um instante de chamado. Realmente é inesquecível. Você já passou por algum momento assim na vida da sua própria estrada de Damasco? Assim, não precisa entrar muito em detalhe, mas é algum momento que você se deu conta que, no caso assim, te fez despertar para, sei lá, seja para a doutrina, seja para algum outro caminho, enfim. Você consegue rever isso na sua história? Quiser compartilhar com a gente? Outro dia, ao reler a obra, neste ano, eu pensei assim, todos nós somos Saulos, todos nós somos Saulos, porque a gente tem as estradas de Damasco, tem os momentos da chamada da vida da gente, seja, não com essa intensidade do Saulo, mas dentro da nossa prova, dentro do nosso testemunho, dentro da nossa vida cotidiana, nós temos os chamados, que a gente tem que parar e fazer a pergunta não por quê, mas para quê.
Para Exato. quê? Não é? Então, tem coisas na vida, nas decisões das profissões, na vida conjugal, na vida familiar, junto aos filhos, que a gente tem que perguntar para quê? Talvez por falta de coragem de perguntar para Deus ou para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça diante disto? Mas eu pergunto: para quê? Né? Aí a gente encontra alguma resposta interna, mesmo que a gente queira camuflar, queira dissimular, a gente encontra a resposta interna, como o Saulo encontrou a resposta no seu interior. E Perfeito. não se rebelou. E acho que a gente não pode se rebelar, né, quando a resposta vem. Então, tem momentos, sim, na minha vida em que eu tive pequenas, talvez estradas não, mas trilheiros, tá? De Damasco. A estrada era longa, mas trilheiros eu tive. Muito legal. Eu confesso que, assim, na parte de spoilers, quando eu li a primeira vez e aconteceu a morte de Estevão, eu dei uma surtada. Assim, eu naquele momento foi traumático para mim. E eu nem me dava conta que pouco tempo depois estaria o momento de Damasco. Então, assim, era muita emoção para tratar. Foi Foi emoção. pouco tempo. Aquela sequência ali foi emoção demais pro meu coraçãozinho jovem. Muita emoção. Oi? Muita emoção. Demais. Aí, assim, obviamente, imagina, uma menina adolescente, já falei, gosta de comédias românticas. É, Eu tava super torcendo pro casal principal, sabe? Apesar de saber que era a história do apóstolo Paulo e que ninguém, obviamente, ninguém tinha falado, tipo assim, ele é casado, ninguém tinha falado nada que ele tinha uma companheira, enfim, alguém. Então, mas mesmo assim, eu lendo aquele livro, eu tava torcendo muito pelo casal. Enfim, acabou tão a bem gente tinha que desse a tempo, né? luz de uma encarnação de uma vida só, isso não acabou bem, mas com o amadurecimento meu próprio, né, a gente vai vendo que foi um final feliz, né, dentro de cada um Foi, dos próprios contextos, das suas próprias existências. exatamente. E é importante. Hoje, ontem, uma amiga me ligou Ah, e eu estou relendo Paulo Estevão. E eu estou chegando na hora lá do Estevão. E meu coração já está doendo muito, relendo. Uma amiga me ligou ontem e falou isso. é exatamente. Meu coração já... Aí, assim, foi tanto que eu vi essa parte, teve essa parte do Estevão, eu falei assim, gente, eu não sei se eu dou conta mais. Aí veio a parte de Damasco. Aí meu Deus do céu. Aí eu confesso que, assim, pra eu internalizar todas essas histórias que tinham acontecido, e a Abigail também se foi, enfim, pra eu internalizar isso, Tão nova, né? Tão nova. Oi? Ela tão novinha. Pois é. Eu demorei um pouquinho para voltar vamos dizer assim, acompanhar o restante, entendeu? Ver Sei. Paulo brilhar, porque eu tive que me preparar para essas emoções. Mas tudo isso é porque tinha um ministério já programado no mundo espiritual para esses personagens, né? Já Exatamente. tinha todo um ministério. Tudo veio condizente, né? Como diz Emmanuel, sem Estevão não teria Saulo, Exatamente. né? Exatamente. Então, Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, né? Ele deveria passar por aquilo, ele sabia, né? A outra cena que me comove muito foi quando Estevão desencarnou e Jesus apareceu para acolher Estevão, para levar Estevão. Meu Deus. E ele pega e fala assim para Jesus: não lhes impute este pecado. Olha, na hora, nossa, eu chorei. É uma. Olha que abertura. Olha que alma generosa. Olha que alma caridosa. Porque a gente entende que os dois tinham grandes vínculos nas Exatamente. encarnações anteriores. Não, E todos olha, ele ser, envolvidos. pensa, olha, eu chorei. Aí Jesus olhou com a tristeza para Saulo, depois da lapidação do Estevão. E Estevão, já fora do corpo físico,
Aí diz, não lhes imputes este pecado. Nossa, isso para mim, nossa, foi lá no fundo da minha alma, Heloísa. Esse triângulo, vamos dizer assim, entre esses três personagens e a relação deles de total amor e perdão, enfim, é uma coisa muito bonita, né? Assim, Nossa, é transcendente, né? não dá nem pra. Agora eu tenho uma pergunta, assim, você falou que todo mundo tem suas estradas de Damasco. Você diria que todo mundo também tem o seu Estevão? No sentido de que todo mundo tem alguém que não necessariamente ficou muito na sua vida, mas o tempo que ficou foi suficiente para te marcar para melhor. Olha, depende muito dos nossos méritos, depende muito das nossas sintonias, depende muito das nossas intenções, porque um Estevão permanente a gente tem chamado anjo da guarda. Um Estevão, e o Estevão continuou sendo o anjo, o tutor do Saulo. Então, eu penso que na proporção que a gente precisa de aprendizagem, de educação, como Paulo, porque, na verdade, ele precisava de uma outra visão educacional, aí nós temos um Estevão. Mas talvez não seja ainda esse Estevão com esse grau de espiritualidade, mas é um Estevão que zela por nós, é um Estevão que nos acolhe, é um Estevão que traz uma flor em nossa vida, pode ser encarnado, pode ser desencarnado, é um Estevão que nos proporciona momentos de leveza, de singeleza em nossa vida, né? É o Estevão que nos defende, porque o Estevão defendeu o Paulo para Jesus. Acho que temos alguma chancela aí, alguém, sabe, fazendo uma chancela aí por nós. Eu acho também. Em algum É, nível a gente tem uma versão. em algum nível, claro, A gente em tem uma. algum nível você. É. E falando sobre essa parte de anjo da guarda, né? E também de ouvir, vamos dizer assim, ouvir os amigos espirituais. Tem uma cena Exato. que marca muito, que é quando Paulo, está completamente desolado, porque ele foi ver a família, enfim, aí a Estevão e a Abigail aparecem para ele. E E quando tem ele foi expulso dos pais, né? isso, Pelo pai. exato. E aí tem um momento do livro muito legal, que é aquela parte do ama, trabalha, espere e perdoa. Que É. inclusive é uma tendência, um pause aqui sobre atualidades da comunidade jovem espírita. Não sei se você tem ciência disso, mas é uma tendência de tatuagem da juventude espírita. É o ama, trabalha, espera, perdoa. Como um guia, né? Um roteiro, eu acho, Roteiro. de É. como conduzir, né? Ele ficou tão triste pela expulsão do pai, que ele estava com muita saudade depois de 3 anos do deserto, né? E ele ficou tão triste que ele foi para os campos, sozinho, meditar. Ele precisava de silêncio e meditação. Quando ele chegou nos campos, lá ele podia ver Tarso, a cidade. Ele sentou tão acabrunhado, tão desolado, que Chorou, Abigail e porque Estevão aparecem obviamente para ele ele. já estava chorando. Já estava chorando. Aí Abigail, ele vislumbrou, ele falou, será que eu estou sonhando, né? Quem, quem é? Aí Abigail aparece Estevão do lado, e Abigail traz esse programa para ele, desses verbos fortes, Verbos, desses verbos determinados. Ama, trabalha, espera, perdoa. São um roteiro mesmo, tá em dúvida, tá perdido, tá cansado, tá preocupado com as circunstâncias. Ama, trabalha, espera, perdoa. Ele Entendeu? estava desalentado, ele, né? O coração desalentado. Ele queria dar um abraço no pai, queria o aconchego da família, queria ser, sabe, acarinhado com aquela vibração, com aquela troca de energias. Não teve? Olha, qual de nós que não choraria? Aí, mas ele teve o carinho, a visita, ele teve a vibração, ele teve os fluidos da noiva amada e do Estevão, o seu protetor, o seu guia.
Exatamente. Uma coisa que eu admiro muito também sobre a história é que o Paulo, né, ele trabalhava de dia com uma ocupação útil, né, para conseguir se sustentar, vamos dizer assim, e de noite ele trabalhava, mas trabalhava propagando o cristianismo, né, divulgando a doutrina. Então, a importância sempre do trabalho, essa ocupação útil, a importância de estar sempre trabalhando. Ele era tão reto em seu trabalho que, quando ele era doutor da lei, ele não vivia às custas da religiosidade, da religião. Ético, era muito ético. Uhum. Mas ele tinha uma profissão. E a história conta que ele aprendeu a ser tecelão com os pais, porque o pai era tecelão, ele era, né, uma pessoa bem de vida, financeiramente, ficou muito bem de vida. Mas ele aprendeu. Foi quando ele procurou Gamaliel já havia se convertido ao cristianismo, e ele contou toda a história. Aí o Gamaliel falou: ué, vai ser tecelão. Você já pensou, Heloísa, o status que ele tinha? Um Não, doutor da lei. Pensa, não, ele a era sua, capitão. é, ele formado pela Universidade de Tarso, com a, a influência romana e grega. Uhum. Então, um homem de muita cultura, pois aí eu relaciono com a pergunta: o que queres que eu faça? Porque ele tinha que ser coerente. Aí ele não podia, você é tecelão? Aí ele não perguntou: o que queres que eu faça? A vida ia indicar para ele o que ele tinha que fazer. Então, vai para o deserto, vai buscar a maturidade espiritual e viva do seu trabalho. Teve uma única vez, segundo Emmanuel, que ele aceitou ajuda, não sei se foi de Lloyd, eu agora me esqueci qual das mulheres, era uma viúva rica. Ele estava com muita necessidade, foi uma única vez. Mas o resto, ele viveu do seu trabalho profissional. Legal. E assim, tirando Paulo e Estevão, que eu vou falar, vamos tirar do título. Eu vou pôr personagem, mas enfim, são pessoas reais. Mas quem você mais gosta do livro? Quem que eu mais gosto? Eu Tipo, gosto Paulo muito e Estevão. do Barnabé, o Simão Pedro. Eu acho legal a briga que Simão Pedro tem com ele por causa da circuncisão. Eu falei: aqui nós, do Centro Espírita, sabe aqueles desentendimentos das igrejas? Vaidades, poder, prevalecer pontos de vista? Ué, somos nós, nas casas espíritas. Então, essas coisas eu trago para a nossa realidade. Agora, como personagem mesmo, eu admirei muito Barnabé, a força de Barnabé, o trabalho de Barnabé, junto com ele, tá? E o casal que acolheu a Abigail, que foi para Jope, Foi. um casal assim humilde, que soube dar um lar para Abigail, um lar paterno, uma paternidade, uma maternidade, né? Então, eu gosto muito. E é essa figura que a gente tem, assim, que a gente olha para o Pedro e se vê no Pedro, em Simão Pedro, né? Porque ele era um homem rude, um homem de pouco estudo, mas extremamente bondoso, extremamente caridoso. E ensinou muito a Paulo. Foi um excelente professor, orientador de Paulo. Eu gosto de Simão Pedro, que ele é meio gente como a gente, né? Meio brigão, assim. E eu acho legal. Se, assim, você mudaria alguma parte no livro? Não. A sequência é tão boa, ela é tão didática, ela é tão compreensível, e você vai amarrando os fatos de tal maneira que você não perde a sequência. É como se você ouvisse uma palestra, uma telenovela, como se você ouvisse, né? E você vai amarrando as ações, os acontecimentos.
Se fosse escrito de outra forma, talvez a gente não guardasse com essa facilidade que a gente guarda a história. Então, não tem nada que eu alteraria, que eu mudaria de um lugar para outro, de jeito nenhum. Achei tudo assim. Até o final, até quando ele termina em Roma, para mim ali há um desfecho, sabe? Com muita propriedade, com muita clareza. Tá? Então, não mudaria nada. Para mim, a cadência dos fatos foi muito bem descrita. Total. Deixa eu ver o que mais. Você, o que você acha daquela parte? Você acha que, assim, a história de Paulo ajuda a gente a persistir mesmo diante da indiferença na nossa própria vida, dentro do nosso próprio contexto, a gente ir um pé na frente do outro e lutar pelo que a gente acredita? Você acha que o livro passa a mensagem também? Ele é exemplo disso, dessa perseverança. Ele é exemplo de perseverança. Ele é exemplo de pessoa destemida. É o que eu disse. Para ele não tinha coisas difíceis. E ele também não tinha medo. Ele, olha, só dele enfrentar o Sinédrio, ele ia lá de sábado, enfrentava os doutores, os filósofos. Afrontoso. Amei. Ele afrontava. Aham. E ele falava do Cristo, falava da doutrina. Ele não ia lá para falar. Hã? Com alegria. Ele falava com alegria. Falava com convicção. Tanto é que muitos se convertiam. Outra coisa que ele não tinha medo é falar em praça pública. Uai, se eu fosse apedrejada a primeira vez na praça pública, eu não voltava mais. E ele voltava. Aham. Não é? Meu Deus, então isso é um exemplo de determinação. É um exemplo, assim, ó, de reconhecimento da tarefa missionária que ele tinha que fazer. Tá? Então, agora uma pergunta meio polêmica. Meio polêmico, não sei. Mas o que você diria para as pessoas que não leem as obras espíritas porque acha a linguagem muito difícil? Qual sugestão que você daria para essas pessoas? eu diria que Jesus veio para os doutos, para os simples, para as pessoas que não tinham estudo. Ele não falou uma linguagem apenas para os doutores, para pessoas que estavam no nível espiritual de entendimento dele. Então, a base é a doutrina do Cristo. E a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, também não é para os doutos. A sua linguagem não é para as pessoas que têm formação acadêmica. O que a gente precisa é de uma educação mental, de uma disciplina para ler as obras espíritas. E nós precisamos aprender a estudar. Então, nós pegamos ali, a gente lê, a gente recorre ao dicionário, né? A gente escreve de lado, você dialoga com o autor, você concorda, você discorda, você pergunta, você acha a resposta em outras obras ou em outras mensagens. Você volta e relê aquilo que você não entendeu. Espera aí, deixa eu ler lá atrás para entender esse parágrafo aqui da frente. Então, esse diálogo com o autor, o diálogo com a obra, não é dificultoso isso. O que dificulta é a preguiça mental, da gente recorrer aos pensamentos, elaborar em cima do que o autor espiritual está falando. Porque a gente tem que ter esse respaldo para elaborar, para retirar suas próprias conclusões. Então, o que eu recomendo? Leia com calma, não tenha pressa em ter números de leitura de livros lidos. O importante é ler com entendimento. O importante é ler assimilando. O importante é ler para reter alguma coisa. Tá? Quando a gente volta, passa muito tempo sem ler, aí a gente volta e fala, ué, parece que eu não tinha lido esse pedaço.
Então a gente volta, lê com calma, para ali um pouquinho naquele que está incomodando, naquele que está discordando, busca a obra básica para entender aquela parágrafo, aquela passagem. Então, minha recomendação é uma leitura meditada, é uma leitura pensada, uma leitura refletida. E não ler por ler. Porque depois pergunto, se for falar, o que leu? Ah, eu esqueci, não sei mais o que eu li. Perfeito. Tá? Com calma, galerinha, e Com aproveitar o calma. processo, né? E todas Isso. as coisas maravilhosas que a leitura pode te trazer, né? É. A gente está chegando ao fim. No caso, você tem alguma última consideração sobre a parte com spoiler, sem spoiler, enfim, considerações finais? Sim. Eu diria assim, ó, que eu fico encantada de ver que Paulo realizou uma tarefa, as suas atividades, com muito amor. Muito amor. E uma coisa que não deixa passar despercebido na obra é que ele promoveu a evolução de almas simples, porque ele falava para os gentios. Então, ele promoveu a evolução de almas simples. E essas almas, muitas delas, aderiram ao movimento, aderiram à evangelização, aceitaram serem evangelizados. Paulo procurava os seres humanos nos lugares mais distantes. Para ele não tinha distância. Para ele não tinha quilômetros a serem transportados, né? Transferidos e alcançados. Ele não procurou nunca ambiente de conforto. Ficava na casa das pessoas simples. E jamais ele deixou de enfrentar as dificuldades. Então, ele deu continuidade a uma tarefa missionária, como diz Emmanuel, tá? Através das cartas e das epístolas. Quando ele se viu com as forças esgotadas, ele estava doente, ele não podia mais viajar, mas ele precisava deixar ainda, finalizar ainda a mensagem do Cristo. Aí Jesus aparece para ele. Se ele tivesse o WhatsApp, vocês pensam o que ele poderia ter feito? Ia ser muito mais fácil viralizar, né? Tudo, gente. Ia fazer Viralizar. os vídeos, tal, ia ser youtuber, ia ter canal, Ele ter fez podcast. viralizar. Exato. Você pensa, tudo isso, podcast, tudo que nós temos hoje. E ele escreveu as cartas com aquela luz de vela, de lamparina. Pensa aquela pena que ele escrevia. Nossa, hoje é só um copiar e colar e pronto. Pensa o que ele poderia ter feito. E ele enviava essas cartas, essas epístolas, às igrejas, às comunidades. Ele fazia chegar às igrejas, às comunidades. Então, Paulo se revelou um verdadeiro educador espiritual. Ele foi um educador espiritual, ensinando o caminho para a vida. Isso que Paulo fez. Né? Então, ele realizou essas atividades e elas continuam, são eternas, são permanentes. Estão aqui, ó, hoje, em todo esse contexto que nós estamos vivendo de um mundo diferente. Tudo é tão novo para nós. Continua sendo novo, seus ensinos. E a Realmente. gente ainda não sabe aprofundar nos ensinos dele. Ele foi incrível realmente por causa disso. Até hoje os ensinamentos dele estão aí, redivivos, atuais. E a gente pode conferir como referências que eu tive em comédias românticas na TV, entende? Então, assim, é ultrapassar todas as dimensões e realmente viralizar, que é usar o termo que eu uso muito hoje. Heloísa, ele ultrapassou todas as dimensões e transformou-se num homem novo. Perfeito. Não é? Inteiramente voltado para o Cristo. Isso. E com isso a gente encerra a nossa conversa de hoje. Foi muito legal. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Achei muito bacana essa nossa conversa. E assim, muito bom falar desse livro sensacional com você.
Eu espero que eu tenha atendido seus objetivos. Ah, com certeza, foi muito bacana. E eu queria agradecer todos os nossos ouvintes que chegaram conosco até aqui e pedir para todo mundo compartilhar a palavra, tá, gente? Porque hoje é bem mais fácil, não precisa fazer pergaminho, não precisa Ah, viajar, você só pode o quê? Dar um compartilhar, mandar um linkzinho ali que você está compartilhando a palavra. Então, peço aí para todo mundo fazer sua partezinha aqui, se gostaram do que a gente tratou aqui hoje. Mostra para os familiares, para os amigos, para os inimigos também, vai ver, sei lá, propósito de reconciliação. Então, e se vocês quiserem mandar um feedback para a gente, o nosso e-mail é brilhetualuz@gmail.com. Então, fala com a gente o que vocês gostaram, o que não gostaram, o que pode melhorar, enfim, o que já tá bom. E com isso a gente encerra o nosso episódio. Eu sou Heloísa, esse é um quadro do Brilhe Tua Luz e a gente se vê no próximo episódio. Até mais! até mais.